vou trazer um trabalhinho para vocês hoje, que está contido na parábola dos talentos. Semana passada, me parece que essa palestra também foi realizada aqui, mas inadvertidamente as coisas aconteceram. Talvez a gente tenha que ouvi-la novamente. Então, eu já tinha programado, já tinha feito esse estudo. Houve uma inversão de datas e vocês irão ouvir 2 quintas-feiras seguidas o mesmo tema, embora talvez dentro de uma visão diferente, porque cada um que faz o estudo coloca um pouco das suas impressões pessoais, né? Então, a expressão, aquele que mais tem, mais lhe será dado, analisada ao pé da letra, ela soaria como assim uma ofensa ao princípio da caridade, ao princípio da solidariedade, pelo qual nós devemos partilhar os nossos haveres em função daqueles que não têm a mesma igualdade de condições nossas. Mas óbvio que isso que se refere tem a ver com a nossa evolução espiritual, com os bens espirituais e não necessariamente com as condições da matéria. Jesus nos falava por parábolas, porque na ocasião éramos muito menos intelectualizados do que hoje e menos cultos também. Tinham muito menos encarnações do que temos hoje. Então, naquela ocasião, como a mensagem vinha completamente diferente de tudo que se acreditava, de tudo que se praticava, era necessário uma exemplificação para que todos pudessem compreender o verdadeiro sentido daquilo que Jesus trazia e mantém até hoje para todos nós. E a parábola dos talentos, ela tem o seu cerne no amo que resolve viajar e convoca seus empregados e entrega a um 5 talentos, a outro 2 talentos e a um terceiro 1 talento. Talento era uma expressão monetária daquela época e era uma coisa assim de um porte grande. Um talento equivalia a 30 ou 35 quilos de prata ou a 6.000 denários ou 6.000 dracmas, que também eram outras espécies de meio circulante que existia naquela ocasião. Então, era uma coisa de vulto, né? Ele viaja e, quando retorna, ele concita os seus servidores a uma prestação de contas. O primeiro deles lhe apresenta: mestre, me deste 5 talentos, eu consegui multiplicá-los para mais 5, aqui o tens. E o amo diz: bom servidor, né? Entra na alegria do teu senhor. O segundo servo, do mesmo modo, recebera 2 talentos, também conseguiu multiplicar por mais 2 e entregou ao amo, que do mesmo modo lhe falou que também entrasse na alegria, porque foi um bom servo, um fiel servidor. O terceiro, o que recebera 1 talento, devolveu somente aquele talento, dizendo que, por saber que o amo colhia onde não havia plantado, ele temia perder aquele talento e, por conta disso, ser castigado. E aí, então, o amo diz que o servo mau, né, retira-se dele os talentos e dá para aquele que já tinha os 10 talentos, que eram 5 mais 5. E então haverá prantos e ranger de dentes. Essa é, assim, a síntese da parábola, que tem muito mais eloquência do que isso, né? Então, o talento, né? O talento, essa expressão da moeda da época, na verdade, do ponto de vista doutrinário, ele representa questões que nos são colocadas para que nós possamos desenvolvê-las aqui na Terra. Esse servo que recebeu 5 e multiplicou por 5, o outro que recebeu 2 e multiplicou por 2, quando o amo fala, entra na alegria do teu Senhor, é um sinal de que essas pessoas, de posse desses talentos, do ponto de vista evolutivo,
conseguiram, evidentemente, avançar. E esse avanço significa a alegria do Senhor, na verdade, se refere ao caminho da evolução. Então, entra na alegria, continua evoluindo, continua progredindo. Em linhas gerais, seria isso. Aquele que não conseguiu fazer nada com o talento e apenas resolveu enterrá-lo, e que foi admoestado pelo seu amo e retirado dele aquele talento e entregue para o outro, e aquela questão de que haverá prantos, lancem-no nas trevas, que aí haverá prantos e ranger de dentes. Evidentemente, a gente fica pensando que Jesus, um ser que expressava a bondade, a mansuetude, a paciência, falar de alguém que pudesse ser lançado nas trevas, ser castigado, né? E sofrer, ter choro, ranger de dentes, etc. E tal. Mas essa expressão, na verdade, esse conteúdo da parábola, se refere à nossa própria consciência. Porque a partir do momento em que a gente não consegue cumprir uma determinada condição, a nossa consciência, ela faz voz e a gente realmente sofre. Daí o choro e o ranger de dentes, né? Porque há um momento que você é cobrado por conta disso. Isso tem muito a ver também com o nosso processo evolutivo, com os caminhos das nossas reencarnações. Porque quando nós estamos no plano espiritual e que cuidamos, né, de voltar à Terra para mais uma etapa de depuração, mais uma etapa de evolução, mais uma etapa em que as oportunidades são oferecidas para que a gente possa purgar os nossos equívocos, né? Naquele momento lá em que nós estamos, e que as provas nos são demonstradas, todas as questões, todos os enfrentamentos que nós devemos ter na encarnação, nos são demonstrados. E, evidentemente, nós aceitamos e aqui viemos encarnados para cumprir todas essas condições ditadas pela espiritualidade. Mas a gente sabe também, quando está aqui encarnado, não nos recordamos inteiramente dos nossos compromissos, né, de tudo aquilo que nós aceitamos para que nós pudéssemos continuar no caminho evolutivo, né? Então, esses, por exemplo, que receberam 5 talentos, vamos dizer assim, são espíritos mais preparados para receber uma quantidade maior dos talentos para continuar o seu caminho evolutivo, né? Isso num trabalho assim, vamos dizer, de grande porte. São aqueles espíritos que entre nós ganham destaque na prática da caridade, na prática da divulgação doutrinária, na prática mesmo do amor. Aqueles que receberam os 2 talentos são aqueles mais ligados às questões do âmbito familiar, do âmbito do trabalho, e que evoluem utilizando seus talentos nessas questões. E aquele que recebeu um talento é aquele que ainda não tem, assim, o conhecimento necessário para receber outros talentos e é dado uma oportunidade para que ele possa desenvolvê-los, né? Todos nós que recebemos as indicações, os chamados talentos do plano espiritual, nós recebemos sempre tudo isso de acordo com o nosso nível mental evolutivo, de acordo com aquilo que a gente possa compreender e verdadeiramente praticar. Nenhum de nós vem à Terra sem ter condição de cumprir aquilo que nos é proposto e aceito, né? Porque senão não haveria nenhum tipo de justiça. Então, todos nós que aqui estamos cumprindo todos esses degraus da nossa evolução, encarando todas as adversidades, por óbvio que estamos prontos para elas. Porque a espiritualidade não é injusta com ninguém. Só nos dá coisa que nós possamos cumprir. Não conseguimos cumprir a verdade. Muitas coisas, muitas questões ficam perdidas pelo caminho, a gente não consegue cumprir. É difícil, é raro mesmo o espírito completista, aquele que aqui comparece e consegue suprir todas as questões que necessitava fazer. Aquele que recebe o talento e o enterra, ele abre mão
de uma questão que poderia ser útil, poderia ser ter um aspecto que lhe possibilitasse dar um salto mais adiante nesse processo. Né? O talento e dom são duas questões interessantes. Né? O dom é aquela coisa que a gente traz já, às vezes já conquistados em encarnações pretéritas, né? A gente tem o dom para uma determinada coisa, e é óbvio que a gente tem que tratar desse dom, né? Aqueles, por exemplo, que têm o dom para a arte, para a música, o dom da engenharia, da medicina, são espíritos que já vêm preparados para esse exercício. O talento é uma questão a ser desenvolvida, né? Você tem o talento, mas necessariamente não tem a primazia de dominar aquilo que você se empresta pelo talento. Por exemplo, você pode ter talento para a música, mas pode não ser um bom músico, né? Embora você tenha talento, você precisa estudar, aprender a técnica, a dinâmica do instrumento para poder ser um bom instrumentista. Um concertista, por exemplo, é alguém que, com o talento para a música, se dedicou horas a fio para chegar ao domínio do instrumento, né? O talento, ele necessita sempre ser exercitado, ser construído, ser constituído, para que ele possa ter um padrão de utilidade para cada um de nós, né? Do mesmo modo, os que têm um talento para a ciência, para a matemática, e vai por aí afora. Os talentos são múltiplos, né? O talento não é uma questão só de 1, 2, 3, 4, 5. Né? Os talentos que nos são confiados, né? Eles, por exemplo, temos o talento, que é um preço, não é bem a expressão, mas um valor, é a coisa mais adequada. Nós temos o valor, por exemplo, da saúde. Esse valor nos é dado, né? Temos saúde para que nós possamos praticar inúmeras coisas que o nosso corpo possa necessitar em prol da coletividade, em prol dos outros irmãos nossos que aqui estão. Então, a gente tem o talento da saúde. E a gente precisa cuidar desse talento, né? Precisa aprimorar esse talento, porque esse talento da saúde física, ele nos conduz ao talento da saúde espiritual. Precisamos cuidar do corpo, assim como do espírito, né? Nós temos o talento do discernimento, né? Alguns têm mais discernimento do que outros acerca de determinadas questões. Também precisa ser exercitado, né? São várias as possibilidades que nós temos e que nós escolhemos quando estamos lá no plano espiritual. E a gente, quando encarna, e que temos essa questão toda, que precisa e necessita ser trabalhada aqui, muitos de nós se esquecem desse caminho, desse rumo que nós devemos seguir, né? Nos compromissamos, por exemplo, com o trabalho da caridade, né? No plano espiritual, nos é dada a oportunidade de aqui estarmos em favor da caridade, auxiliando aos próximos e nos auxiliando também nesse processo de emancipação moral. Mas, via de regra, a gente acaba descuidando dessas questões e cuidamos muito mais das questões materiais. Muitos de nós assumem o compromisso de vir trabalhar na mediunidade, né? Como forma de nos aprimorarmos, como forma de nos auxiliarmos e de corrigirmos as nossas imperfeições morais. E muitos de nós, nesse aspecto, até inicia, mas não se sente forte o suficiente para esse prosseguimento, porque o exercício mediúnico, né, o exercício da atividade mediúnica, ele, no início, é complicado, né, porque os nossos irmãos do plano espiritual, que não querem que a gente participe desse tipo de atividade, eles nos colocam em embaraços no caminho, então é preciso ter muita perseverança, muita força de vontade para que isso aconteça. E quando a gente assume esse compromisso, como vários outros, e acaba fracassando, né, não cumprindo todas essas questões, nós somos aquele que enterrou o talento.
né? Aquele que não entendeu esse chamado e acabou fracassando nessa tentativa. O talento que é retirado desse que enterrou o talento, na verdade, não é assim um castigo, né? Vamos te retirar de você esse talento que você não soube usar e dar para quem já tem e que pode dar curso a isso, né? Aí me lembro daquela passagem evangélica que Jesus fala, concita os apóstolos a divulgar a boa nova. E ele faz uma ressalva. E de divulgar a boa nova, mas não vades ter com os gentios. Procurai antes as ovelhas desgarradas de Israel. Porque naquela ocasião, os gentios ainda tinham alguma confusão acerca da divindade, não tinham um objetivo propriamente dito fixado nessa questão evolutiva espiritual. As ovelhas desgarradas de Israel eram aqueles que já acreditavam no Deus único. E, em razão disso, com muito mais propriedade, seria fácil eles assimilarem a boa nova. Então, do mesmo modo, esse que recebeu o talento e enterrou, não estava pronto ainda para aquele tipo de... Quer dizer, estava pronto, mas renunciou àquele tipo de talento como forma evolutiva. É retirado dele, mas ele recebe mais adiante, na próxima encarnação, se não o mesmo outro tipo de talento para que ele possa dar curso ao seu padrão evolutivo, né? O talento, esse valor que nós recebemos e que a gente ainda não tem esse nível de compreensão tão acentuado, ele é um empréstimo que Deus nos dá para que a gente possa evoluir. Todos nós aqui na Terra, nós sabemos que os bens materiais, as nossas famílias, né? Nossos filhos, a gente fala nossos filhos, né? Nossa casa, meu carro, nada disso nos pertence. Na verdade, nem nossos filhos pertencem a nós, né? Eu lembro de Khalil Gibran, né? Nossos filhos não são vossos filhos. Eles vieram de vós, mas não pertencem a vós. São fruto da ânsia passageira de vossas vidas. Os filhos, né? São oportunidades de reencontros, de encontros, oportunidades de burilamento das relações afetivas, né? Onde são feitas as cobranças, as correções, as retificações, onde se aprende verdadeiramente o sentido do amor, da paciência, da resignação, né? A família é esse grande laboratório que nós recebemos. Mas não nos pertence também, né? Não nos pertence, como não pertence a casa, o carro. Todos são empréstimos que recebemos para o nosso caminho evolutivo. Cada um desses talentos, cada um desses... qualquer coisa que apareça na nossa existência, destinada ao nosso crescimento, à nossa evolução, são esses empréstimos que nós recebemos. Não significa que a gente, durante toda a nossa vida, teremos as coisas somente emprestadas. Não. Há um ponto em que a nossa espiritualização, a nossa compreensão acerca dessas questões, a nossa integralização como um ser evoluído, faz com que eles se tornem perenes em nós, né? Por exemplo, o exercício do amor é um talento que ainda não temos, né? Nós somos aprendizes desse talento, né? Jesus veio nos trazer essa mensagem, as exemplificações acontecem, mas ainda não somos senhores desse exercício pleno do amor. Então, não é nosso ainda esse amor que Jesus nos ofereceu. Ainda é um empréstimo para que a gente possa aprender a fazer o bom uso dele. Nós sabemos que quando atingirmos um padrão evolutivo que a gente possa verdadeiramente entender, compreender o sentido do que seja o amor, aí sim nós teremos esse amor como um talento nosso arraigado em cada um de nós, de uma maneira tal que ele não mais sairá do nosso interior. Mas, por enquanto,
nós vamos fazendo o uso desses empréstimos, né? E, evidentemente, a gente pode perceber que mesmo esses empréstimos, que têm a natureza evidentemente pedagógica, servem para nos ensinar, nos fazer compreender o verdadeiro sentido da vida, esses empréstimos também, eles nos são tomados quando a gente faz o mau uso dele, né? Um exemplo que a gente pode lembrar é o exemplo da riqueza, né? Se a gente vem com uma condição satisfatória, muito favorável numa encarnação, e utilizamos mal esses recursos, a gente não distribui entre aqueles que necessitam, né? É claro que eu gosto sempre de, quando falo nisso, lembrar que a gente não necessariamente precisa viver uma vida de miséria, nos despojarmos de tudo em prol de ajudar ao próximo. O ideal é que isso possa ser feito com equilíbrio, que a gente possa manter a nossa vida material de uma maneira adequada, viver com dignidade, mas aquilo que a gente tem de supérfluo, os excessos, eles possam ser destinados àqueles menos favorecidos, àqueles que não possuem o mesmo padrão que nós temos. Os cuidados com o corpo, né, que é uma benesse que a gente recebe, eles são necessários. E quando a gente fala que não é nosso, a gente não pode dispor livremente dele, a gente lembra daqueles que não conseguem superar as questões da vida e cometem o suicídio, né? Eles dispõem de uma coisa que não lhes pertence, né? Que não pertence ainda de uma maneira integral, até mesmo porque a gente sabe que o corpo físico ele é uma coisa transitória. Nós sabemos que o verdadeiro corpo é o corpo espiritual. Então, o corpo físico é um empréstimo para que a gente possa estar encarnado buscando os rumos da nossa evolução. E se a gente está encarnado e recebe um corpo para o propósito de aqui ter uma vida material, há toda evidência que nós devemos dele cuidar de uma maneira adequada, né? Devemos fazer com que o nosso corpo funcione dentro dos padrões de saúde necessários para que a gente possa cumprir toda a nossa jornada aqui na Terra. Nós sabemos que existem espécies de suicídio involuntário, quando a gente traz ao nosso corpo vícios ou algumas inconveniências que fazem com que a nossa saúde seja degradada. É preciso, portanto, que nós possamos cuidar do nosso corpo físico de uma maneira adequada para que possamos viver a plenitude da matéria no exercício da nossa aptidão espírita, né? Muitos de nós desenvolvem hábitos completamente contrários a isso, né? E quando a gente desencarna e se depara com todas essas questões que nós não podemos enfrentar, é que há o encontro com a nossa consciência, né? O encontro com aquelas coisas que nós não conseguimos cumprir e que Jesus aludia como lançar nas trevas, e aí haverá choro e ranger de dentes, né? Então, quando nós recebemos a oportunidade de constituirmos aqui uma família, e a gente, às vezes, pelo imediatismo da matéria, ou por uma paixão confundida com o amor em sua essência, a gente contrai algum tipo de relação que nos leva a um fracasso matrimonial. E quando a gente não tem filhos envolvidos, essa questão ela é difícil, mas se supera com um pouco mais de facilidade. Mas muitas das vezes a gente constitui uma família e a coisa não dá certo. E separar não seria nada demais se você cuidasse da educação e do carinho e do amor daqueles que são confiados à sua guarda. Mas, na maioria das vezes, as pessoas se separam e esquecem
que aquelas criaturas que vieram como filhos e que foi um acordo no plano espiritual que aqui estivessem para serem recepcionados como os nossos filhos, eles acabam sendo largados no meio daquela batalha entre homem e mulher, que não leva a lugar nenhum e, ao contrário, atrasa os rumos da evolução, né? Então, o ideal, quando a gente recebe esse talento de ter uma família e de fazer com que todos possam progredir, a gente precisa entender a complexidade que existe nessa relação homem, mulher e filhos, né? Nas nossas atividades espirituais mesmo, quando nós estamos envolvidos, né, com o trabalho na casa espírita ou nas casas religiosas ou em qualquer lugar que seja, também é um valor que nós recebemos como forma de evoluirmos e auxiliarmos a evolução de outras pessoas, primeiro através do nosso conhecimento e através da prática daquilo que nós aprendemos com esse conhecimento que nos foi ofertado. E muitas vezes a gente encara esse conhecimento doutrinário, a prática religiosa, de uma maneira muito equivocada. E a gente, nesse momento, também está agindo como aquele que recebeu um talento e enterrou. Porque ainda somos muito prisioneiros da ideia de que Deus resolve as coisas para todos nós. Quando, na verdade, nós já sabemos, já ouvimos falar muitas vezes, que depende de cada um de nós o desenrolar, o desenvolvimento da sua evolução, dos caminhos que nós devemos seguir, né? Colocar na conta de Deus coisas que nós devemos fazer é desperdiçar o talento do reconhecimento da atividade espiritual, né? E quando eu digo atividade espiritual, a gente também não quer aqui afirmar que somente a atividade espiritual possa ser desenvolvida nas casas espíritas. Não. A atividade espiritual, ela pode ser desenvolvida em qualquer atividade que siga os preceitos de Jesus: justiça, amor e caridade. E a gente se acostuma com o modelo pronto de chegar num determinado segmento religioso e acreditar que a frequência tão somente, né, ou participar de algum grupo de estudo ou de trabalho, mas sem estar com o coração presente, apenas como se fosse um encargo a ser cumprido. Muitos de nós têm um emprego e trabalham, e é uma coisa natural que a gente trabalhe e receba o salário. Alguns gostam de trabalhar, outros nem tanto. Há alguns que é um esforço imenso ter que trabalhar, se arrasta o mês inteiro para receber o salário no final do mês. A prática religiosa de muitos se assemelha a esse proceder, né? A pessoa não quer nem ir, mas vai porque acha que só a presença, né, só a participação naquele tipo de atividade é o suficiente para agradar a Deus. É preciso estar de coração, né? Colocar o coração em todas as coisas que nós fazemos, seja no trabalho, seja na atividade religiosa, seja nas nossas relações afetivas com os nossos amigos, né? Porque são todas oportunidades que nos são conferidas para a nossa evolução. Não precisamos entender isso assim como uma coisa tão determinada que a gente só tenha esse olhar para as questões da vida. Nós podemos viver as questões do mundo material, as questões que a vida do dia a dia nos oferece e desfrutá-las, né, das coisas boas que o mundo aqui nos oferece, mas sem descuidar, evidentemente, dessa prática, né? Porque, assim como o trabalho ele há de ser desenvolvido no sentido da produção e de nós sermos recompensados com a paga daquilo que nós fizemos, né? Ele tem um senso, um limite, né? A gente trabalha o limite padrão hoje é 7h30 por dia, que é necessário também que o corpo repouse, e que também nós temos outras obrigações além de trabalhar no emprego necessariamente, mas as nossas obrigações domésticas, familiares, temos que estudar, conviver, estreitar os laços de amizade, os nossos semelhantes, frequentar
as vertentes religiosas que se apresentam no decorrer da nossa vida, né? Há aqueles que trabalham cada vez mais, são workaholics, ficam envolvidos no trabalho, só pensam em trabalho, não se dedicam a nada a não ser a pensar em ganhar dinheiro, né? Que juntam fortunas, não gastam, né? Gastam o mínimo necessário, desencarnam e fica tudo para aí. Esses também se assemelham àquele que recebeu um talento e enterrou, não fez nada com o talento que lhe fora destinado como uma condição de evolução espiritual. Todo o processo que nos conduz ao fanatismo, a um tipo obsessivo de exercitar trabalho, alimentação, sexo, diversão, o próprio exercício da atividade religiosa, tudo que é feito com fanatismo e com compulsão, isso é um talento desperdiçado também. A vida é para ser vivida em etapas, com parcimônia. A cada momento, o seu destino, né? Cada ação, uma reação própria daquilo que nós fizemos. Não precisamos verdadeiramente nos tornar pessoas absolutamente cegas e seguir por um caminho que achamos que está agradando a Deus e que há de nos fazer evoluir. Não. A vida, ela tem regras e ela necessita ser vivida nas suas várias etapas, né? Então é necessário, sim, a nossa conjugação com a divindade através da religião, é necessária a nossa prática amorosa, a nossa prática caridosa, o entendimento do que seja justiça, né? Ser justo, procurar ser justo e generoso com os nossos semelhantes, mas é também um momento de descontração, um momento de encontro com os amigos, um momento de lazer. Tudo isso faz parte da dinâmica. Nós precisamos enfrentar todas as variantes da vida para que nós possamos verdadeiramente nos constituir como seres capazes de identificar os nossos objetivos e o melhor caminho a seguir no plano da nossa evolução espiritual, né? Então, é bastante revelador quando Jesus assevera sobre o muito te constituirei, porque ao constituir nesse ponto, o talento deixa de ser um empréstimo. É aquilo que eu falei, é quando você se torna pleno, adquire um domínio tão importante que aquilo passa a integrar você, né? Paulo, o apóstolo, ele dizia que, de certo modo, ele absorvera tão bem os ensinamentos do Cristo que Cristo vivia nele, ou seja, ele havia conquistado esse sentimento amoroso tão intenso que passou a pertencer a ele aquele sentimento que ele desenvolvera. Por isso que, enquanto a gente não desenvolve esse domínio, né, sobre esse sentimento que a gente ainda desconhece bastante, a gente não pode dizer que tem o amor guardado dentro de nós. Somente pelos rumos da evolução é que nós haveremos de acontecer um acidente de percurso aqui. Já botei no lugar, está tranquilo? Está tranquilo mesmo. Né? Não consegui. Então, voltando aqui, aquela questão de tirar o talento, daí eu tenho 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Então, a gente vai percebendo que quanto mais nós vamos adquirindo esse conhecimento da vida, quanto mais nós desenvolvemos o amor, a caridade, a solidariedade, quanto mais nós nos enxergamos como irmãos a caminho, como espíritos a caminho, né? Quanto mais nós enxergamos, mais a nossa mente, o nosso coração se abre e mais coisas nos são trazidas, né? É aquele que quanto mais tem, mais se lhe dará, né? Que são questões espirituais, são questões destinadas à nossa evolução, que não guardam nenhuma identidade com as questões materiais, né? Porque, a grosso modo, como eu falei no início, se a gente analisar e achar
que quanto mais você tem, mais você terá, mais se lhe dará. Muitas pessoas utilizaram isso com uma teoria falsa da prosperidade, em que quanto mais você tem, quanto mais você dá para a igreja, mais você receberá. Há uma confusão muito grande acerca disso. A gente fala aqui de valores morais, de valores espirituais, e não do dinheiro propriamente como uma moeda de troca, né? Até porque não teria nenhum sentido, né? Se Jesus era a expressão da humildade, né? E falava da igualdade que todos nós devemos guardar, não teria nenhum sentido você associar qualquer caminho evolutivo a ter fortuna, a ter dinheiro, né? Ou ter que pagar pelas concessões. Estaríamos aí voltando lá na época da indulgência, né? Em que quem tinha dinheiro se livrava dos pecados mediante uma entrega de uma determinada importância em ouro, ou prata, ou em moeda, e com isso ganhava a absolvição da igreja. Seria uma coisa profundamente injusta, sem nenhum critério de equidade. Né? Na verdade, os bens, esses valores, esses talentos são todas questões espirituais. Isso é dado a qualquer um de nós. Não existe um nível de preferência, né, de Jesus, ou de Deus, ou da espiritualidade acerca de nós. Não somos seres especiais que merecemos receber mais do que um ou de que outro. Na verdade, nós recebemos de acordo com o nosso estágio evolutivo, com o nosso padrão moral. Então, é dado a você aquilo que você pode receber. Agora, o uso que você irá fazer daquilo que você pode receber é um livre arbítrio seu. O que você fará com esse talento que te foi dado é uma escolha pessoal sua, que pode redundar na multiplicação desses talentos, ou pode redundar a que você perca esse talento em razão do seu mau uso. Né? Então, a gente percebe que, nesse caso, um dos trechos dessa parábola é a prestação de contas. É quando o amo volta e pede que os seus servos lhe prestem conta dos talentos que cada um recebeu. Do mesmo modo, né, quando nós desencarnamos, estamos no plano espiritual e a gente percebe lá todas as nossas experiências, todas as nossas oportunidades, e é o momento de nós prestarmos contas a nós mesmos, né? a nossa consciência, né? Porque nesse momento, livres da matéria, nós temos a visão mais ampla exatamente de quem nós somos, né? De onde viemos, para onde vamos. E nesse momento é que você percebe o quanto você deixou de avançar ou o quanto você avançou, dependendo do que você possa ter praticado aqui na Terra. É o momento que você vê as benesses ou os reveses que você amealhou durante a sua existência aqui, né? Então, aqui nós falamos do servo pela negligência, por medo de agir, preguiça, descompromisso, desperdiça o recurso, não assume a responsabilidade pelo próprio fracasso, culpa o Senhor pelo seu insucesso. É aquele clássico em que a pessoa se sente injustiçada por Deus, né? E diz que não merecia passar por determinada circunstância, né? Isso decorre, né, desse processo, desse não entendimento que nós temos da nossa relação com as coisas espirituais, com a divindade, né? Isso decorre de uma má interpretação em que nos colocamos como seres especiais, merecedores de uma atenção maior de Deus. Quando as coisas não acontecem do modo que nós esperamos, nós achamos que essa injustiça se patenteia diante de nós. E nós achamos que não somos merecedores, esquecidos das nossas encarnações pretéritas, onde aprontamos todas e necessitamos resgatar aqueles equívocos do passado. Isso decorre de falta de estudo, não é só de intelectualização, não é só do desenvolvimento da inteligência, não.
é de procurar estudar e procurar aprender. Um dos grandes problemas que nós temos quando nós lemos alguma coisa é a nossa não isenção de ânimos com aquilo que nós estamos vendo diante dos nossos olhos, né? Nós olhamos avidamente alguns textos, algumas orientações, com a nossa visão muito própria, muito particular, desejosos, né, que as nossas aspirações mais íntimas estejam cumpridas ali naquele texto, naquela orientação. Não temos a necessária isenção para nos enquadrarmos no sentido absoluto do que aquela sentença quer dizer. E a partir daí a gente comete o equívoco, né, de achar que aquele texto, daquela forma, como está produzido ali, aquela brechinha, é nossa, é para cada um de nós, mas não. As lições evangélicas, os textos, de um modo geral, eles têm o caráter da impessoalidade. Eles se dirigem, embora eles se dirijam a cada um de nós individualmente, né, porque as orientações de Jesus se destinam a cada um de nós, para que nós possamos formar um todo coletivo harmonioso, mas ele é impessoal, ele não privilegia ninguém com as suas lições, né? Lições de amor, de justiça, de caridade, de afeto, de coragem, resignação, de fé, de coragem e esperança, são dadas indistintamente para todos nós, né? Então a gente precisa compreender exatamente o que os textos nos remetem. A codificação espírita, que todos nós já conhecemos, já lemos, a maioria de nós até já leu todo o Pentateuco, e fora as outras obras esparsas, ela é rica, né? Mas é preciso que a gente possa ler, entender, estudar, sem o atrativo do interesse pessoal. Porque o atrativo do interesse pessoal desvirtua o sentido daquilo que a gente está tentando apreender, né? É preciso que a gente tenha verdadeiramente uma isenção de ânimo em relação a esse entendimento doutrinário, para que a gente possa, através disso, realmente nos identificarmos como seres ainda passíveis de muita correção, identificarmos os nossos erros. A codificação é um caminho de esperança muito acentuado, porque realmente ilumina o nosso caminho se a gente entender perfeitamente o sentido empregado ali. São perguntas e respostas, a maioria deles, e que os espíritos, que não têm uma personificação, uma identidade própria, nos respondem às questões formuladas por Allan Kardec nessa nossa senda evolutiva. Então, é necessário que a gente tenha essa compreensão, né? Porque não adianta, por exemplo, assim, eu já li o Livro dos Espíritos. Tá, mas você entendeu? Você já leu de novo? Já ampliou o seu conhecimento sobre isso através da reiteração da leitura? Porque cada vez que a gente vai lendo, a gente vai mais e mais assimilando aquelas questões, né? São coisas que não se cumprem numa única vez, né? Eu já li todo o Pentateuco, acabou. Então, não vai ler de novo, não vai procurar revisar alguma coisa que tenha sido importante? Não, a pessoa, de modo geral, acha que já cumpriu. O aprendizado do amor, da caridade, da justiça, é um aprendizado em que a gente precisa sempre estar andando nessa estrada, né? Ninguém cumpre esse percurso tão rapidamente que não necessite nele voltar. Precisamos estar sempre andando nesse caminho e muitas vezes até retornar um pouco para trás. Nós sabemos que às vezes recuamos para poder avançar com mais qualidade. Então, essa oferta que a gente tem na Casa Espírita, como em outros lugares também que estudam, de entendermos verdadeiramente o sentido da nossa vida, né? As razões pelas quais nós estamos aqui encarnados, vivendo essa existência, e as outras que nós já vivemos, né? Esse corpo emprestado, que não é nosso, não nos pertence, né? É uma oferta para que a gente aqui possa estar vivenciando, né, as nossas experiências, né? Precisamos entender isso
de uma maneira de algo a ser concretizado, e que dificilmente irá se concretizar nessa existência. A prática amorosa, ela é muito necessária porque ela nos impulsiona nesse caminho, né? Mas precisamos verdadeiramente estudar e entender, sobretudo, aquilo que nós estamos estudando. A doutrina espírita, ela não pode ser decorada. A gente decora quando quer passar na prova, não tem interesse em aprender, aí decora, passou na prova, esquece tudo. A doutrina espírita é verdadeiramente para ser aprendida, né? E a gente só consegue aprender pela massificação desses conceitos, através da reiteração da leitura, da frequência nos cursos, né? Conjugados com a prática do amor e da caridade, né? Todos nós recebemos esses talentos, né? Então, nós precisamos decifrar, cada um de nós, quantos talentos nós recebemos, né? Será que nessa vida eu recebi 5 talentos, 2 talentos, 1 talento só? Não significa também que aquele que recebeu só 1 talento está fadado ao insucesso, que vai enterrar o talento. Não. A pessoa pode receber 1 talento só, mas triunfar, multiplicar esse talento por mais 1, né? Porque os talentos são dados, como eu falei um pouquinho atrás, de acordo com a nossa capacidade de recebimento e com a nossa capacidade de processamento desse talento, né? Então, nós precisamos identificar, nessa encarnação, por exemplo, quantos talentos eu terei recebido, né? Porque quem recebeu os 5 talentos, a literatura nos diz que são aqueles espíritos que já têm uma rodagem, né, grande, e que aqui estão como divulgadores amplos, como praticantes absolutos da caridade. Aqueles, vamos dizer assim, espíritos cascudos que estão aí nesse mundo, trabalhando na obra de Jesus. Os que receberam 2 talentos, que também continuam nesse propósito, e evidentemente, como é uma coisa acumulativa, a cada encarnação, evidentemente, quem recebeu 1, mais adiante vai receber 2, e mais adiante vai receber 5, que a gente vai sempre progredindo. Quando a gente enterra o talento, né, a gente não progride, a gente se torna espírito estacionário. Mas se você multiplica por 1 mais 1, você já dá um salto, né? E a gente sabe que nenhum de nós retrograda. Essas condições morais todas que nós vamos adquirindo, elas vão se acumulando, né? Os talentos recebidos, processados e cumpridos, eles vão se acumulando, porque vão somando nesse nosso processo evolutivo. E quando eu falei ainda há pouco do talento, né, do recebimento da riqueza, que você faz um mau uso dela, e provavelmente na outra encarnação você vem muito pobre para aprender o valor de ter dinheiro e distribuir, necessariamente você que recebeu uma riqueza material numa existência e se portou bem com isso, você até pode, numa outra existência, vir desprovido de toda essa condição material, mas você terá conquistado um talento muito maior do que a questão material, que é o entendimento do que a riqueza pode te proporcionar. E, consequentemente, embora você nessa existência seja mais sofrido materialmente, você será mais resignado, porque já terá entendido como é que se processa essa relação riqueza espiritual, riqueza material. Esse processo evolutivo, essa suplantação das provas através dos talentos que nós recebemos, vai nos trazendo o entendimento em que nós começamos a nos afastar das condições materiais e entendê-las de uma outra maneira. Quem não tem ainda um princípio evolutivo muito destacado acerca dos bens espirituais se desespera por não ter uma condição material melhor. Mas aquele que já atingiu um status capaz de ter muito maior identificação com as questões espirituais, não se desespera tanto por estar encarnado numa situação mais sofrida, porque compreende
que essas instâncias aqui são todas passageiras, né? Nós estamos aqui num processo de viver uma vida de 70, 100 anos. Eu já estou quase lá, estou com 74, já vivi bastante aqui na Terra. Mas daqui a pouco a gente vai embora e vamos para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. E lá nós vamos nos defrontar com novas formas, novos talentos, novas programações, para uma outra existência aqui na Terra. E, de certo, se nós cumprirmos, se nós conseguirmos multiplicar esses talentos, estaremos numa condição melhor, pelo menos a nível de entendimento, de resignação, com mais coragem, com mais paciência, né? Praticando a caridade com vontade mesmo de praticar, e não apenas para tentar iludir os nossos irmãos do plano espiritual, entendendo verdadeiramente o que é a solidariedade, a fraternidade, a convivência, desenvolvendo cada vez mais a paciência que devemos guardar em relação às intemperanças alheias, né? Entender que aquele que hoje, né, tem intemperança, violência, etc., na verdade, é um espelho do que nós fomos no passado, né? E se hoje a gente já tem, pelo menos, a intenção de não sermos pessoas cruéis, né? Pessoas armadas, né? Devemos lembrar que esses irmãos que ainda estão nesse processo nos remetem ao nosso passado e que fomos, talvez, muito mais intransigentes, mais intolerantes, mais violentos do que eles, né? Nesse momento, não nos lembramos das nossas encarnações passadas e, por conta disso, muitas vezes nos colocamos no papel de julgar as atitudes alheias. Mas o mundo, como mundo material, ele existe exatamente para isso, para que a gente possa aperfeiçoar os nossos sentimentos através desses espelhos que a vida nos oferece. Então, toda vez que a gente olhar alguém desperdiçando um talento, tendo uma atitude inconveniente para com alguém, lembremos que pode ser um espelho daquilo que nós fomos e que possivelmente ainda temos algum resquício guardado. Então, voltando à questão da parábola dos talentos, né? Que cada um de nós possa, fazendo uma análise dos talentos que recebeu nessa encarnação, e saber o nível de utilidade nesse nosso processo evolutivo, né? O nível de compreensão que nós temos acerca de tudo isso, né? Que nós possamos, se recebemos 1, ou 2, ou 5, nós possamos fazer bom uso desse talento. Que a gente não sucumba e o enterre na areia pelo medo, pelo temor de ser castigado, ou pelo próprio temor de nos encontrarmos com nós mesmos, né? Porque às vezes mergulhar dentro de nós é uma coisa bastante dolorosa. Então, que a gente possa usar esse talento de uma maneira que possamos perseverar no caminho evolutivo, né? Com paciência, fé, esperança, resignação, e a certeza de que um dia todos nós seremos seres absolutamente felizes quando houvermos purgado todas as nossas imperfeições morais. Agradeço a paciência de todos. Obrigado pelo carinho de ter me convidado. Fiquem em paz. Um beijo em todos. Você agradece qual dessas orientações, reflexões, algumas coisas que a gente, na verdade, fica até meio triste de ser espírita, porque a gente conhece, né, como está hoje o maneira que mais tem, mais será dado, para nós conhecemos o Espiritismo, recebemos muito, que temos conhecimento de outros companheiros, de outras crenças religiosas, ainda não tem. Então, o erro, ele vai dizer às vezes o dele, nós somos muito altos, nós teremos muito mais responsabilidade. E hoje, quanto mais se tem, mais se ganha, mais se volta. E nós falamos na verdade com a verdade. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós sabemos que já estamos aqui para o nosso crescimento espiritual, sabemos que estamos na maneira para evoluir.